Olá, boa tarde, início de noite, começando mais uma live do Toque de Bola, o live entrevista, live especial dessa quarta-feira, 25 de novembro de 2020. Tudo bem com vocês? Todo mundo acompanhando, todo mundo sintonizado aí no portal, nas redes sociais do Toque de Bola. Hoje a live novamente muito legal. Um convidado que, assim que a gente confirmou essa live, a gente teve uma repercussão muito bacana e a gente tem certeza que vai ser um papo muito bom com o Guto Carvalho, que é o nosso entrevistado, que daqui a pouquinho vai estar dividindo a tela conosco. Toque de bola com muita coisa sendo feita, muita coisa, reportagem sendo produzida. Deixa eu ver aqui só uma situação. Ah, é. Olha, a gente acabou de postar uma reportagem muito bacana, por isso que é bom a gente sempre ter amigo, né? E no esporte o que mais tem é amigo. O Luiz Cláudio, que jogou no Botafogo, ele é de Mar de Espanha, hoje ele está no União Centro Futebol Amador, disputa o torneio sênior lá do Panathlon, né, que é o clube que a gente participa. Assim que saiu essa notícia triste, é claro, da saída, da despedida do Maradona, da morte do Maradona hoje, ele lembrou um fato, em meio a essa tristeza, um fato histórico que foi um jogo em que o Luiz Cláudio atuava pelo Botafogo do Rio, jogou 7 anos por lá, clube do coração dele, e jogou no Vasco também, jogou em grandes clubes. E depois da Copa de 86, o Botafogo fez um amistoso com o Napoli. Napoli, onde jogava o Maradona. E aí o Basileu me passou essa foto, né? Hoje à tarde. A gente fez o contato com o Luiz Cláudio através do Basileu e também colocou no circuito o Pedro Sarmento, repórter do Toque de Bola. Então, pode sintonizar, deixa acabar a live, que a live está muito boa, vai ser muito boa, temos certeza. E depois que terminar a live, se você entrar na web rádio do Toque de Bola, você vai ver como que foi esse amistoso. Um jogador aqui da cidade, da região, Luiz Cláudio de Mar de Espanha, jogou pelo Tupi também, começou no Tupi, e ele vai contar como que foi esse encontro histórico, né? Afinal de contas, ele teve a chance de jogar com Diego Armando Maradona, um dos principais jogadores de futebol de todos os tempos. Mandar um abraço para a turma aqui, Alfredo Coimbra. Valeu, Alfredo. Prof. Alfredo. Renata Leite Carvalho. Academia Corpo. Luiz Augusto. Todo mundo aqui já na live do Toque de Bola. O Edu. Rosângela. Celestino. Todo mundo já acompanhando aí esse iniciozinho de live do Toque de Bola. E a gente vai puxar aqui o nosso Guto Carvalho para participar com a gente dessa live de quarta-feira. Já está dividindo a tela conosco. Vai fazer a sua estreia em live no Instagram, é isso, Guto? Boa tarde. Boa tarde, Ivan. Boa tarde aí. É um prazer estar com você no Toque de Bola JF. Acho que a gente fica até um pouco nervoso sendo a primeira vez. Falei com a minha filha, com a minha esposa, que falou, vou tomar um banho, passar um perfume para ficar bem na tela. Deu para ver. Realmente é um prazer mesmo estar participando com você, Ivan. É a primeira vez, é com muito orgulho que eu estou aqui. E vamos bater um papo aí, vamos falar de futebol, que é mais importante. Apesar de ser um dia ruim hoje, né? Ontem, pela passagem do meu querido amigo Deca, hoje, por esse jogador famoso do mundo todo, o maior jogador de todos os tempos da Argentina e do mundo. Mas vamos lá. Se eu puder te ajudar aí, vamos tocar para frente aí. Pode ficar, você sabe que você está em casa, né? Sim, sim. Até porque eu já te conheço há muito tempo, né? Desde a época quando eu jogava no esporte, você era repórter da Rádio Solar, rádio, jornal, e tenho grande admiração por você também.
é o que eu falo, Juiz de Fora hoje se encontra-se, acho que na falta desses profissionais dessa área aí, na área da comunicação, na área de reportagem com os jogadores de dos clubes profissionais e até dos amadores mesmo de Juiz de Fora. Acho que conta muito carente essa área dentro de Juiz de Fora. Eu não sei de quem que é a culpa, mas são poucos, muito poucos mesmo, essa área sua profissional, que lidam hoje com o esporte amador, com o futebol profissional e etc. É verdade. A gente, na verdade, né, Guto, a gente... É que todo mundo fala e não tem como fugir muito. A gente tem aquela escola, né? E a gente teve a oportunidade muito boa e realmente... que aquelas coisas que acontecem que depois que você vai ter a dimensão de como que aquilo é importante. A gente teve a oportunidade de conviver e aprender com o Mário Helênio na época, né? E uma geração bacana também que tinha na rádio na época, e as rádios brigando muito pela audiência, fazendo futebol daqui, e num determinado momento fazendo o jogo daqui, fazendo o jogo do Rio. Então, mas né, o professor Márcio Guerra, na época na Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu queria citar o nome dele mesmo, que eu lembrei de você, do Márcio. Na época da Paulo rádio. Roberto. E o Mário Helênio foi fundamental na época, Guto. Eu acho que sempre a gente faz esse registro, porque nunca vai ser exagerado, né? Mas principalmente porque ele já naquela época, a gente costuma dizer que ele era vanguarda, mas era muito vanguarda. Naquela época, muita gente, não todo mundo, era só com um negócio de futebol, né? Eu, por exemplo, fanático em futebol. E o Mário Helênio, no programa dele, falando de vôlei, falando de basquete, falando de torneio industriário, de malha, de bocha, e dando o nome do jogador, dando o nome do treinador, o nome do árbitro, do mesário. Isso mesmo. Eu lembro, primeira vez que ele falou meu nome na rádio, que eu ficava escutando o programa, era na hora do almoço. Foi nos Jogos Intercolegiais, eu fiz um gol pelo Grammer, eu era aluno do Grammer, do Colégio Grammer, até formei lá, fiz faculdade lá e tudo. Mas eu lembro direitinho, a primeira vez que ele falou meu nome foi um gol que eu fiz pelo Grêmio nos campeonatos que tinham antes também, hoje acabaram, Olimpíadas Intercolegial de Juiz de Fora, estudantis intercolegial. E eu fiz um gol pelo Grêmio e ele falou meu nome na rádio, que foi uma alegria para mim. Você vê como ele era o papa aqui da comunicação no esporte amador e profissional de Juiz de Fora. Com certeza. Eu vou pedir, Guto, para você falar um pouquinho da sua trajetória, mas antes eu queria passar para você um pouco já da repercussão agora ao vivo e também nas redes sociais, quando a gente colocou aquela peça de divulgação e muita gente tem mandado um abraço aqui, dizendo que vai acompanhar. Não vai dar nem para falar o nome de todo mundo, porque realmente a turma está participando bem aqui. O Fabrício... O Tiago, o professor Zé Antônio Bara, a Cláudia, Basquete Petrópolis. O Alfredo está dizendo que você foi estagiário dele, saudações tricolores que ele está mandando. Vou ter que reforçar, saudações grande amigo, tricolores. Pedro, grande amigo, meu Alfredo. Um abraço para você, Alfredo. Fala em tricolor. Aprendi que tem muita coisa também. Grande Alfredo. Beto Vidal, outro tricolor bom de bola do futsal da cidade. Professor Felipe Oliveira Neri. Rafaela Carvalho. Quem que é a Rafaela? Minha prima. Aí, a família tem que passar. Claudinho, já tem ponta direita também, ó. Já tem ponta direita, já tem meio de campo. Alexandre Klinger, a minha irmã Miriam. Claudinho está mandando boa noite para você. Como é bom te ouvir. Muito respeito por você. O Claudinho está dizendo em relação ao Guto. Cláudio Rezende, Fernando Abranches, a Carla Nascimento. Vou passar para você, Guto, só algumas manifestações aqui das redes sociais. E depois você falar um pouquinho da sua trajetória no futebol, para a gente falar um pouquinho também do Deca, né, que nos deixou ontem. Hoje, essa notícia aí da repercussão, claro, mundial do Maradona. Olha, o Ciríaco Brandão mandou um abraço para você, falou que... Estudou comigo no Grammer, amigão meu. Isso, um abraço para o Ciríaco, falou que gosta do programa porque fala das coisas da cidade também. O Gilmar Luciano Rosa está dizendo que teve a honra de trabalhar com você, essa excelente pessoa que conhece muito de futebol. O Fábio Pereira, esse senhor Guto, palavras dele, tá, Guto? Sem palavras, um dos melhores treinadores de Juiz de Fora,
um ser humano com um coração enorme. Já apitei jogos em que ele estava trabalhando e sempre se manteve com respeito e educação a todos. E aí o Fábio está completando aí. Meu nobre amigo, que é você, que o Senhor Jesus lhe abençoe. Hoje, sempre, boa apresentação na live. Fábio é uma das revelações do futebol amador aqui no quadro de arbitragem. Era muito bom, estudou, e essa renovação de hábitos, que ele é bem mais novo que os mais antigos da cidade aí. Ele é uma grande revelação de arbitragem. Um abraço, tá, Fábio? Muito obrigado. Que Deus te abençoe também. Pedro Amorim está dizendo, craque Guto. Fala um pouquinho, então, da sua trajetória, Guto, para a gente depois falar um pouquinho do Deca, um pouquinho do futebol da cidade, de um projeto seu também, que a gente já comentou um pouquinho antes de confirmar a live. Vamos falar um pouquinho da sua trajetória, década de 80, né, Guto? Década de 80, mas a minha trajetória até que não foi muito grande como profissional, não, sabe? O que eu gosto do futebol, de tudo que eu consegui, é isso aí que está acontecendo agora, isso aqui que eu fico orgulhoso. São as amizades que eu fiz dentro do futebol. E vou fazer mais ainda, tenho certeza. Eu passei pelas categorias de base, comecei a jogar futebol no Grêmio, na Princesa Isabel, estudava no Grêmio, eu tive um professor que me ensinou muita coisa, sou Hélio, professor Hélio. Do Grêmio eu fui para as categorias de base do esporte, já era infantil ainda, para juvenil. De lá eu fui para o Fluminense. Fiquei 2 anos no Fluminense, tive que voltar por causa de problema familiar, eu perdi minha mãe, aí dei uma desligada do futebol. Na época do Fluminense, qual faixa de idade que era? Na época não tinha essa divisão que tem hoje, né? Na minha época ainda era infantil, juvenil, juniores profissional. Eu fiquei 2 anos juvenil lá. Era no sub-17, sub-18. Foi 1 ano de juvenil e 1 ano de juniores, o primeiro ano de júnior. Depois eu fui para o Atlético. Eu dei uma parada com o problema da minha mãe, aí meu pai era vivo ainda. Ainda fui para o Atlético, fiquei 1 ano no Atlético. E voltei a Juiz de Fora. Quando eu voltei para Juiz de Fora, foi o falecimento do meu pai, que você sabe, foi o diretor do esporte. Aquilo ali me deu uma brecada muito grande no futebol. Porque ele me acompanhava e gostava. E era esporte, inchado, foi diretor lá. Eu já encontro, às vezes, com os jogadores que jogaram da minha época, eles sempre se falam, pô, como é que seu pai gostava da gente? Como é que seu pai tratava a gente? É o que falta hoje muito no futebol, na categoria de base. Entendeu? Os diretores hoje da categoria de base, que Juiz de Fora também não tem hoje. Né? Desculpa falar, mas a base de Tupi, mais, acabou, tá parado. Os diretores antigamente se tratavam os jogadores como se fossem parentes dele, filhos, etc. Porque era amor no clube. Os diretores tratavam os jogadores. A gente sente saudade disso. E do esporte. Aí quando eu voltei, meu pai faleceu, daquela parada, o esporte voltou para o profissional. Aí eu comecei a jogar no profissional, do esporte na 3ª divisão. O presidente era o José Simão, você conhecia. E dali, do esporte, ganhamos a 3ª, ganhamos a 2ª e fomos para a 1ª. Em 2 anos, nós subimos para a 1ª. Na 1ª divisão, teve algumas contratações, que não tem o caso de falar aqui, mudou de treinador, o Magela como treinador, foi um amigo meu. E você conhece, quando você está na 3ª divisão, sobe para a 2ª. Quando vem para a 1ª, muda muita coisa. Muda muita coisa em termos de empresário, diretor que muda, sempre tem um para dar uma opinião. Esse time é muito não é um time maduro, precisa trazer mais jogador de experiência. No final trouxeram 15 jogadores de experiência, jogadores que eram criados mesmo da base do esporte, não precisava disso tudo. Você ali com mais 5 ou 6 jogadores experientes, dava para mesclar. Eu acho que o esporte ficaria na 1ª divisão. Isso não é o caso. Experiência magnífica, várias glórias, deixei um legado no esporte muito grande. E dali do esporte nós fomos para o Tupi. O esporte voltou para a 2ª, São Maurício contratou eu, Deca, Ronaldo, Ailton, Zebu e Jorge Lima. E fomos para o Tupi, eu joguei 1 ano no Tupi. Aí depois eu encerrei a carreira. Com o falecimento da minha mãe também, eu desiludido do futebol, mas continuei lidando futebol com meus amigos, com tudo, fiz a minha faculdade de educação física, consegui formar, e foi o último clube do Tupi.
profissionalmente jogando. E depois continuei aqui em Juiz de Fora. Trabalho hoje no futebol amador, você sabe. Há 8 anos eu trabalho com o Luciano Fleury. É uma pessoa espetacular que eu conheci na minha vida, sabe? Mesmo lidando com futebol amador, você tem uma ideia, o LFC, é o time que eu estou no conta, eu tenho contrato com você. Não é um time profissional, mas eu tenho um contrato com ele. Em 8 anos eu ganhei 10 títulos com eles amador, que não é um clube de comunidade, não é um time, uma equipe de comunidade de Juiz de Fora, de bairro. Mas é uma equipe montada por ele, tem o Luciano como presidente, e ganhei 6 títulos com ele do adulto, você sabe como é difícil, a Copa Bahamas Adulto, Supercopa, Copa Caem, e 4 títulos com eles no time Master, que nós montamos há 3 anos atrás. Então, o Luciano é até uma pessoa que eu acho, na minha opinião, no meu modo de ver o futebol, para gente, diretoria, clube, que se ele inserisse dentro de um clube profissional dentro de Fora, um dos 3 clubes de fora, seria um grande diretor de futebol, entendeu? Um gestor, um gerente de futebol. Acho que precisa, porque hoje você sabe como está a situação hoje dos 3 clubes nossos profissionais de fora. 3 que eu falo, Sport, Tupi e Tupinambás, mas os que estão em ativa, o Tupinambás e o Tupi. O Sport não está inserido nisso daí. E é isso. É a vida do futebol, não é tão longa assim, mas é o que eu te falo. Nesses anos todos de futebol, de esporte, o que vale mais para mim são as amizades que eu fiz dentro do futebol. Você sempre jogou de meio ofensivo ou atacante também? Como é que foi? Ivan, no começo eu jogava mais de atacante, e depois me recuaram para trás e comecei a jogar de meia, mais ofensivo, entendeu? Mais dando assistência e armando as jogadas. Eu gostava até de jogar de atacante, mas foi passando o tempo, alguns treinadores volta para cá, volta para lá, e a gente tem que adaptar o que o treinador fala. Eu sempre... Por isso que hoje eu me considero um treinador de futebol. Mesmo sendo um time amador, que é o LFC, eu tenho muito orgulho de trabalhar no LFC, sabe? Talvez você não saiba, o Luciano, com o pai dele, o professor Cruz, ele fez um CT para a gente jogar lá e treinar, que nenhum dos 3 clubes de Juiz de Fora tem, que é lá no Linhares. Campo com alambrado, com 4 vestiários, com grama esmeralda, coisa mesmo de time grande, que é os que nossos times não têm, os nossos clubes não têm hoje aqui, que é o centro de treinamento. Então, eu me orgulho mesmo de estar com o Luciano. Claro que essa crise que veio da pandemia, todos nós não podemos lidar no esporte, no futebol, em todos os aspectos, né, que essa pandemia veio para a gente aprender alguma coisa também, para aprender e ensinar. E agora é esperar, rezar aí, para ver se essa vacina aparece, né? Para a gente desenvolver o trabalho, não só do futebol, como todos os setores de fora, do Brasil, do mundo todo. A gente está passando por um aperto legal aí. Com certeza. A gente rezar para as coisas melhorarem. Edivaldo está mandando um abraço para você, dando boa noite. Cruzou muita bola para fazer gol para você, não? Edivaldo? O Edivaldo, um abraço. O Edivaldo, ele é mais novo do que eu, né? Eu não cheguei a jogar com ele, não. Ele veio na geração depois da minha. E eu vou até dar uma ênfase aqui ao Edivaldo, se você me permite. Essa camisa que eu estou aqui, ó, ela é da AEV, que é a Associação Esportiva Vida Ideal. Foi feito um contrato, um acordo comigo entre a Associação Vida Ideal, que tem o presidente, que é o Kim, o vice, que é o Robson. Era um campo que estava parado há 10 anos na Vida Ideal, nós reformamos eles todos. E me deram um projeto, eu queria sempre criar um projeto para mim, sabe, um projeto social, uma escolinha. E a escolinha tem que ter tem que ser paga, lógico, porque tem que sustentar a estrutura do campo, de professores, etc. Mas o que eu pretendo fazer lá, que eu ia fazer, que era ser em março, a inauguração, não deu tempo, porque na semana da inauguração, você ia até receber um convite também, veio a pandemia, não pôde inaugurar a escolinha, que chama Academia de Futebol Guto Carvalho. E quem vai ser meu auxiliar vai ser o Edivaldo, está convidado, já tem um contrato, entendeu? Eu espero que eu tenho a minha vontade muito grande de fazer essa escolinha, esse projeto que é meu social. Espero até com o seu apoio, quando poder retornar nas atividades, que ela nem começou, nem retornar. Quando eu inaugurar mesmo
esse projeto, eu queria a sua presença. Eu tenho certeza que eu vou fazer um projeto para aquela comunidade, que é uma comunidade que confiou em mim. Entendeu? Qual faixa Um de idade projeto que vocês estão pretendendo pegar lá? Ali pelo projeto nosso, que eu estudei, já estava no papel e tudo, é uma faixa etária que começa dos 8 anos até uns sub-8, até uns sub-16, sub-17 no máximo. Mais do que isso não tem. Não é um projeto para fazer jogador, não. Isso aí é consequência do trabalho. É porque é um lugar muito bom ali de jogador, que já apareceu muito dentro da história de Juiz de Fora. Mas o mais importante meu é a projeção do menino, entendeu? Da educação social, valorizar a pessoa dele no estudo, na família, etc. Mais, etc. que você sabe. Então, eu permiti, vou mostrar a camisa aqui. Um abraço para o Edivaldo, ansioso para começar também. É um cara que gosta do trabalho, um cara organizado, já mexe com isso. Como eu já também trabalhei com a categoria de base no Esporte Clube de Juiz de Fora, você lembra? Fui coordenador das escolinhas, fui técnico infantil, técnico juvenil e depois do profissional, que não deu certo porque faltava alguma estrutura. Aí não veio o caso. O papo tá bom. Tá bom demais, Guto. Falei que você estava em casa, você não acreditou? Você está literalmente em casa também aqui no Toque de Bola. As ideias da vida a gente vai conversando, né? Legal. O Thomas Mendes aqui, conhece não? João Vitor, tem uns que são abreviados, a gente não lembra de todo mundo, né? Se você... O João Márcio, lá da turma dos Moreira, Nanto Vilela, Vitor Melo, Fabrício Cantone, o Claudinho está dizendo Claudinho está dizendo que fez esse trabalho por 10 anos, esse trabalho também na base, né, Claudinho, que está com o filhão lá brilhando no Botafogo, no Rio. Botafogo. Eu tenho acompanhado. Ele mandava, às vezes, alguns links para mim, algumas fotos. Claudinho, não esquece, não. Estou torcendo para o filho aí. E que tem qualidade. Tem muita qualidade. Gersinho entrou aqui também. O Wallace Matos. Esse é bom de bola, hein? O Adil falou que ele não joga bola, mas eu falei, olha, o Wallace no toque de bola conta a história, que fez gol e tudo. O Adil falou, não joga nada. Eu até passei para o Adil, que ia ser feito lá. Ele deve ter alguma dificuldade lá, porque ele me acompanha. O Adil é igual irmão meu, né? Você sabe. A semana tem 7 dias. 5 ou 6 eu converso com ele todo dia de manhã. Um abraço para o meu irmão, meu Adil. O Wallace está dizendo, grande Guto, altos papos na beira dos treinos do esporte e resenha depois de peladas. Então, pelada com certeza já bateu com o Wallace. Antes de falar um pouco mais do Deca, você contou que já teve essas experiências na base, né, do Fluminense, depois no Atlético, e aí, por situações também pessoais, acabou voltando a Juiz de Fora, defendeu o Sport Tupi. Ficou uma sensação, Guto, que você poderia ter ficado, ou no momento lá você não teve dúvida em optar por voltar e dar vamos dizer assim, uma recuada nessa ideia de ser um atleta profissional, de um clube de projeção? Não tive, não. Na época mesmo, já não sei, porque a gente até já tem tempo para trás, né? As coisas vão mudando muito na vida. E até na época, a minha mãe, a família, tinha uma malharia, minha mãe estava passando por dificuldade muito no final da doença, entendeu? Aí eu comecei a ficar mais com ela e desanimei, assim, tive um problema no joelho, mas não arrependo de nada. Eu acho que eu fiz muito por mim, pela minha família, pelo futebol, pelos clubes que eu passei, procurei ser correto, entendeu? Disciplinar, com horário, com tudo. Não tem muito assim, sabe, que me reclamar, o que me arrepender, não. Mas quando eu fui profissional, quando eu fui jogador de base, profissional, eu procurei fazer o melhor de mim, dedicar o melhor de mim, me doar. Foi legal, acho que foi bem. Deixei um legado no esporte, deixei muitas amizades. Não era um jogador de raciocínio, inteligente. Gostava de conversar com meus amigos, com o treinador, de trocar ideias. Isso aí foi legal muito mais para mim. É um livro da minha vida muito gostoso que eu gosto de relembrar e passar para vocês também. Beleza. O Osmar Bueno apareceu aqui, rapaz, na
na postagem que a gente fez do Deca, né, que a gente colocou o link do texto, que já está no ar desde ontem no Toque de Bola, onde tem o depoimento do Guto, e a gente escolheu uma frase, né, que era o jogava fácil para o Deca, e o Osmar Bueno está atestando essa frase. Vamos contar então, Guto, para quem tiver oportunidade, a matéria já está no Toque de Bola, tem o depoimento do Guto, do Márcio Guerra, do Edivaldo, mas para quem não teve oportunidade, vai poder ler ainda, é claro, depois da live. Conta um pouquinho aí dessa primeira observação que foi feita no Deca, que na verdade foi ser visto um outro jogador, como acontecia muito no futebol, né? O Deca roubou a cena e foi parar no esporte. Conta um pouquinho dessa história para a gente render também uma homenagem ao Deca, que o nome do Deca, uma vez que eu tive curiosidade, né? Todo mundo Deca, e falou, vamos procurar saber o nome, né? Às vezes a gente pode precisar. E eu nunca mais esqueci, porque é um nome também sui generis, Marildo Rogério Belo Jovino. Nunca mais esqueci o nome do Deca. Deve ter usado em 2 matérias no máximo, mas pelo menos guardei para o resto da vida. Conta um pouquinho, então, dessa impressão que você também teve do Deca, né? Que você contou para a gente na reportagem, agora aqui na live. Então, porque foi logo no começo, né, que o esporte voltou ao profissional. Tinha parado há muito tempo e começou na 3ª divisão. Era o mirim de treinador, o Antônio Carlos Ratinho, que era meu tio, você sabe, era o auxiliar. E na rádio, tinha um repórter na rádio que sempre cobrava, uma vez eu acabava o treino no esporte, aí vinha a Super Rádio B3, eu não lembro se era B3, se já era Solar, tinha um comentarista lá, não vou citar o nome, ele sempre era um comentarista legal, meu amigo. Ratinho, tem um jogador lá no Jesuítas, vai lá para você olhar o jogador, vai para o time amador, acho que era um time de Santa Cecília, esqueci o nome, que eu jogava acho que Mercadinho Azul, se não me lembro. E tanto ele falar na rádio, que eu acho até legal o repórter falar, porque você pode, por exemplo, tem um menino que estava no Tupi aqui agora, o tal de Dani, que foi chamado, era do time acho que, amador do Dominados, do Cruzeirinho, foi para o Tupi agora, fez um campeonato bom e saiu para fora. O Arilson jogou no NFC comigo, hoje está no Atlético, ele passou pelo Tupi também. Acho que é legal esse tirar o jogador daqui, do amador, e colocar no profissional, porque tem muitos jogadores de qualidade. O Edivaldo está lembrando aqui, Porto Azul. Porto Azul. E o professor Alfredo também está dizendo que o Deca foi atleta do sogro dele, o Francinha, no Tupi, e segundo ele, o melhor jogador, segundo o Francinho, o melhor jogador que ele dirigiu. Legal. Aí, voltando lá, o Rato foi lá no Jesus ver um jogador. Só que o jogador que a pessoa indicou ele, estava jogando, nem me lembro se ele levou também para treinar no esporte. Só que ele ficou encantado, foi com o Deca. Ele foi ver o jogador X e gostou do jogador Y. Escolha dele de treinador. Chamou o Deca e pediu para o Deca apresentar no esporte. Apresentaram com o Mirim. Ele fazia um treino lá, quando se integrava no plantel da gente, para disputar a 3ª divisão. Eu só conhecia ele de nome, eu não tinha visto jogar ainda, porque estava no esporte. Né? Aí quando ele chegou lá para treinar, eu olhei de longe assim, poxa, uma postura daquela, patão, pinta. E ele começou a treinar no time reserva, lógico, o time já tinha o time titular. Falei assim, ele vai encaixar igual luva no nosso time. O dito feito, o segundo treino, o Mirim já passou ele para o time titular, e daí ele não saiu mais. Não saiu mais. E tinha uma vantagem, ele era muito extrovertido. Entendeu? Um jogador dentro do campo, fora do campo, uma beleza de pessoa, né? Tudo aquilo que o de futebol gosta de ter dentro de vestiário, fora, de brincar, de dançar, de companheirismo. Ele era um cara extraordinário. Agora, dentro do campo, quando o negócio apertava, era com ele mesmo. Você lembra qual que era, não a formação toda, talvez, mas talvez até você lembre, mas o meio de campo, quando o Deca encaixou, como é que era aí? O pessoal adora lembrar essas situações. O Léo Beire está aqui, ó, falou Guto, Deca e Pezão. Grande trio meio-campista do esporte. Jorge Lima, Deca e Guto. Quando começou, Jorge Lima, Deca e Guto. Zebu, Ailton e Wilson. Depois veio o Ronaldo. Aí depois veio Jorge Lima, Guto, Deca, Wilson, Ronaldo, Zebu, Ailton. Foi quando começou a 3ª divisão. O Wilsinho? Não, o Ronaldo, o Wilsinho.
O Ronaldo veio da segunda divisão. Nós ganhamos a terceira e fomos assim, o Ronaldo veio da segunda. Um grande jogador também, que chutava muito forte, fez o primeiro gol no estádio. E esse time era assim, era treinadinho, certinho, porque o Wilson já vinha de baixo, o Zebu também. O Wilson, Zebu, Ailton, Barra, Pereira, o Tatu, lateral esquerdo. Então, a gente jogava junto há muito tempo, entendeu? Então, nós fomos deslanchando, fomos. E o Deco, um volantão grandão, e tinha uma vantagem, que se fosse hoje se fala muito no volante que sai para jogar, né? Ele tinha essa vantagem. Ele tem uma força física avantajada, ele, ao mesmo tempo que ele marcava, que destruía, tinha um cabeceio muito bom, ele saía muito para jogar, entendeu? Dava uma passada larga e ajudava os meios a jogar, ajudava os atacantes. E era isso. Era um jogador também que, na minha opinião, foi um dos melhores volantes que eu joguei já. Eu acho até que ele podia até ir mais à frente, entendeu? Mas quantos que acontece isso aí no futebol? O futebol tem isso. Às vezes tem jogador que tem menos qualidade que vai mais à frente em termos de time de maior expressão, em termos de salário melhor, até porque antigamente não se pagava tão bem como hoje. Mas era um jogador, um dos volantes de todos os times que eu passei, Sport, Tupi, Fluminense, Atlético, Creense também que eu joguei, e um monte de jogadores que eu conheci, foi um dos melhores volantes que eu tive. Porque às vezes você tem um volante jogando com você tem que se entender com ele, que você é meio, ele joga atrás de você. E ele tinha essa maneira de jogar comigo, entendeu? De um combinar com o outro. Pelo tempo de jogo que nós jogamos juntos e também pela facilidade que ele tinha de roubar, de entregar, de marcação, de visão, de posicionamento dentro do campo. Eu lembro muito dele. A gente conversava muito depois do jogo. Acabava o jogo, ganhando, a gente saía para tomar uma cervejinha, aí o papo era melhor ainda. Isso é normal, né? E a gente gostava mesmo de tomar uma cervejinha. E com isso tudo, o Deca foi ficando meu amigo, entendeu? Mesmo depois dele ter saído para fora, que ele foi para Andrade, a gente continuava a ter o contato. Até pouco tempo eu tinha contato com ele, com o filho dele. Mas, infelizmente, né, irmão, a vida traz para a gente coisas desagradáveis, assim, é pela idade dele que ele faleceu, né? Mas Deus sabe o que faz. E eu tenho grande admiração, tive grande admiração, tenho e vou ter por longo da minha vida. Sou muito amigo da esposa dele, eu estive com ela ontem, o filho dele, que me abraçou muito, as coisas que você sabe. Né? Mas o Deca é o tipo de jogador que todo plantel, porque tem jogador que é mais tímido, tem uns que, entendeu, conversa menos, outros conversam mais. O Deca era aquele cara que alegrava o vestiário, alegrava o ônibus, entendeu? Eu estava sempre alegre. É difícil você ver o Deca triste pelos cantos, por lado. Era sempre aquela alegria, sou o Deca, é isso aí, vamos lá. Isso aí, com equipe de futebol, isso é muito legal. Tem que ter um cara desse no vestiário. Entendeu? Conheço vários, conheço tudo. E ele era um desses que eu conheço. Eu não sei se você, mas eu às vezes falo isso com a turma aqui, né, que a gente tenha tanta idade, mas a gente fica saudosista porque, né, tem essa situação do Deca e a gente começa a lembrar dos jogadores da época e a gente cita, Deca, você... até esses próprios jogadores que foram do esporte para o Tupi, não é que a gente vai dizer que tudo era melhor, não vamos cometer, né, essa... Né, claro que tinha, como hoje, né, jogadores melhores e medianos e tal. Mas a média, Guto, sem dúvida, era muito melhor, né? Quando você lembra, Deca, o Guto, o Ailton, o Zebu, o Ronaldo, e não sei, assim, você não tem jogadores que... São jogadores, pelo menos, medianos para bons, né? Quer dizer, na época era assim o futebol, né? Era assim. Desse que você citou aí, acho que se fosse hoje, não falando de mim, mas desses meninos que você falou aí, dos jogadores, na época de hoje, acho que estaria no patamar melhor, sabe? Um clube melhor. Porque o futebol evoluiu muito, mudou muita coisa, né? Até em termos de treinamento, de posicionamento, muita coisa mudou.
Mas o saber jogar futebol, ninguém vai esquecer de saber, vai aprender, nem vai deixar de ensinar. Então, essa qualidade que eles tinham na época, se fosse hoje, eles poderiam até estar no time melhor, no time de ponta, né? A Série B, a Série A, mudou muita coisa, né? Agora, como você falou, que a gente tinha qualidade, tinha. Era muito difícil ser na terceira divisão em 2 anos subir para a primeira. Nosso time tinha qualidade, senão não aconteceria isso no esporte. O Tiago Silva de Castro, até agora minha ficha não caiu, meu tio Deca se foi. Obrigado, Guto, pela força. O José Hélio Oliveira, é o Tiago que está aqui. O Léo B, ele está lembrando que ele era da base do esporte e adorava ver vocês jogar. O Guto, Deca e Pezão Jorge Lima, né? Que gostava de ver vocês nos treinos e nos jogos. Legal. Agora, Guto, aproveitando aí a nossa resenha, né, de inevitáveis comparações, né, inevitáveis comparações, você comentou de futebol amador, de jogadores que saíram, né, teve mais casos, né, em outros tempos talvez fosse mais comum. A gente se lembra um caso até que, acho que tem uns 15 anos, isso eu lembro perfeitamente, onde houve um destaque na final da Copa Bahamas, essa também, fiquei com essa cena. Ele foi o artilheiro da Copa Bahamas, não lembro o nome dele agora. Saiu um pouquinho o som, Ivan. Saiu? Voltou Agora, aí? agora voltou. Pelo Acadêmicos Lusianos. Não peguei a pergunta. Houve um jogador pelo Acadêmicos Lusianos no ano da Copa Bahamas, há uns 15 anos atrás talvez, que foi muito bem, chegou na final, fez gol. E aí o pessoal... Não estou ouvindo a pergunta. Perdeu o retorno aí? Aqui para mim eu estou te ouvindo normal. O telefone chamou. E aí? Não, o retorno dá, mas é porque ficou baixo. Deixa eu ver aqui. Melhorou agora? Foi. Só um Melhorou? minuto, Ivan. Tá. Deixa o Guto dar uma arrumada ali. Essa é a live do Toque de Bola. Nesta quarta-feira, estamos conversando com o Guto Carvalho, né, jogador aí do esporte do Tupi, para a gente lembrar um pouquinho também da trajetória dele e do Deca, né, que nos deixou no início dessa semana. Melhorou aí, Guto? Eu estou te vendo, mas está saindo muito baixo. A minha filha vai dar só uma mexida aqui. Tá legal. Só um minuto. Tranquilo, vai com calma aí. Essa é a live do Toque de Bola com apoio do Plask Santa Casa, trabalhando incansavelmente pela sua saúde. Projeto Cidadão Consciente da Hiperrol Embalagens, também parceiro aí das lives do Toque de Bola. Olha, a gente tem uma reportagem, uma pesquisa que está sendo feita pelo Wallace Matos, né, sobre a notícia que é destaque hoje em todo o noticiário nacional e internacional, a partida do Maradona, Diego Armando Maradona, 60 anos, um dos principais jogadores de futebol de todos os tempos. Né? O jornal lá da Argentina que noticiou, o Clarim, e aí, já no início da tarde, né, na hora do Brasil, e a gente, durante o dia, a gente fez essa reportagem também com o Luiz Cláudio, que foi o jogador que atuou numa partida ao lado do Maradona. Luiz Cláudio, aqui de Mar de Espanha, começou no Tupi, estava no Botafogo, quando em 1986 o Botafogo fez um amistoso com o Nápoles, onde jogava o Maradona, e aí ele conta essa história para a gente também no Toque de Bola. Estou tentando puxar o Luiz Augusto para cá, para ele voltar para a nossa conversa. Edivaldo também está aqui na área, hein? Daqui a pouco a gente substitui o Guto, se a gente não conseguir puxar ele, aí vai entrar um lateral. Não estou conseguindo é puxar o Guto de novo para a conversa. Nessa live do Toque de Bola, na quarta-feira, sexta-feira, meio-dia, você já sabe, tem toda a equipe do Toque de Bola na live de sexta, com as informações, os bastidores
E tem um trabalho muito especial do toque de bola, porque virou decisão, né? O Tupinambás joga na sexta-feira, domingo não tem jogo, em função do segundo turno das eleições. Então, o Tupinambás joga na sexta-feira, 4 da tarde, com o Bahia de Feira. E é o jogo que vai determinar, não o acesso ainda, mas vai determinar se o Tupinambás segue ou não para a segunda fase da Série D. Só tem mais uma vaga em jogo, o Tupinambás joga pelo empate, e o toque de bola com a Roberto Oliveira, com o Wallace Matos. A turma fez um levantamento muito bacana do desempenho de artilharia, fora, dentro de casa. Vale muito a pena. Já está no portal, daqui a pouco a gente vai reforçar essa divulgação nas redes sociais. Por algum motivo aqui eu não estou conseguindo retornar com o Guto para a nossa conversa. A Lara entrou, o Gustavo Galil entrou lá de Portugal. Pode ser, Guto, alguma coisa aí de, na hora que você solicita a autorização e a gente tenta puxar, agora não está aparecendo o seu nome aqui. Deixa eu aproveitar para mandar um abraço para a turma, então. Beto, Léo, Dona Suade, Professor Alfredo, Pedro Henrique Amorim, Isadora Savino, Isabela, Fabrício, Renata, Raquel Rezende, todo mundo aqui participando da live do Toque de Bola. O Léo mandando um abraço para o Luiz Cláudio, de Mar de Espanha. Jogou com ele no Tibério de Guarani, pelo Campeonato de Ubá. A gente brinca, né? Eu não lembro de ter visto o Léo jogar, mas todo mundo diz que o Léo realmente era muito bom de bola. Continua sendo, né? Não joga futebol profissional, mas o Léo era muito bom de bola. Deixa eu ver se eu consigo puxar o Guto. Mais uma tentativa aqui, ó. Rapaz, está dando algum tilt aqui na hora de puxar o nosso Guto. Mandou a solicitação, vamos lá de novo. Alguém está atrapalhando essa tabelinha aí, Guto. Tem alguém fazendo uma falta ali no meio de campo que nós não estamos conseguindo te trazer aqui de volta. Mandou a solicitação, eu estou com ela aqui, mas não estou conseguindo puxar. A gente está conversando com o Guto Carvalho, jogador aqui de Juiz de Fora, já passou pela base do Fluminense, base do Atlético, jogou com o Deca no Sport, o Guto era da base do Sport, como ele já relatou aqui, né? O Alfredo está pedindo para chamar o VAR. Cuidado com esse VAR, hein, Alfredo? Ontem disseram aqui nas redes sociais que se tivesse o VAR naquela final da Libertadores que nós, né, não gostamos de lembrar, quem sabe, né, a gente pudesse ter sido campeão da Libertadores. O Edivaldo apareceu aqui. Enquanto eu não consigo falar com o Guto, eu vou ver se eu puxo o Edivaldo para fazer uma tabelinha com ele aqui, ó, para ver se ele também traz o Guto na conversa. O Edivaldo, que é o lateral que vai trabalhar com o Guto nesse projeto agora do futebol do amador que ele citou. Cadê você, Edivaldo? Estou te puxando aqui, hein? Então a imagem melhor para a gente bolar a bola. Ó. Tá tudo escuro. Tá tudo escuro por aqui. Ai. Tem algum zagueirão. Tem algum zagueirão na área aqui dando uma bicuda. Eu não estou conseguindo puxar o Guto aqui para a gente partir para a reta final dessa conversa na live do Toque de Bola, nessa quarta-feira. Toque de Bola com muita informação no portal, no aplicativo. Já baixou o aplicativo Portal Toque de Bola? Não paga nada, é muito rápido. Pode ser na Apple Store, no Google Play, não vai te perguntar nada. É só baixar e é rapidinho, não vai te pedir CPF, identidade, nada.
é muito bacana e tem conteúdos exclusivos, né? Tem conteúdos exclusivos. Deixa eu tentar, então, dar uma paradinha aqui para retomar daqui a pouquinho essa conversa com o Guto. O Alfredo está lembrando que o Edivaldo foi aluno dele no Grêmio. A pergunta é, professor Alfredo, quem não foi seu aluno? Né? A pergunta não é quem foi seu aluno, é quem não foi seu aluno no Granbury, grande professor Alfredo Coimbra. Vamos tentar, então, dar uma parada por aqui. Ó, mais uma chance. Agora vai, hein? Aguardando o Luiz Augusto. Expectativa. Conectando. Oi. Ah! Atrapalharam a nossa tabelinha aí, Guto? Eu estava rindo aqui, você falar da tabelinha. O zagueirão estava marcando em cima. Ah, eu vou te falar. Eu ia te Eu perguntar, sei da Guto, tecnologia. uma situação Agora eu vou te recorrente. falar, a minha filha que está aqui, a Isabela, minha filha, que está aqui me ajudando, que se fosse eu, o Não, zagueirão ia sair ganhando. não deixa muito por minha conta também, não. Pode ser que... Os velhos dão umas vaciladas, né, Guto? É, mas tá bom. Ontem teve uma cena numa novela da Record que o senhor pegou assim, login e senha. Aí ele ficava olhando para o computador e falando, o que quer dizer login e senha? Né? Passou um aperto danado, mas nós vamos passar por tanto. Deixa eu te fazer uma pergunta a você que jogou futebol profissional e conhece futebol amador, porque há controvérsias, como se diz. Muita gente fala assim, Tupi tem que olhar mais para o futebol amador. Se o Tupi olhar o futebol amador com carinho, ele busca jogadores e forma, pelo menos, algum jogador pode dar certo. E tem uma corrente também, que não é pequena, que fala assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Futebol amador, o cara gosta de jogar a bola dele, gosta de tomar sua cervejinha e não quer compromisso. Tem um meio termo aí, Guto? O que você acha com a sua experiência? Eu acho que sim, tem um meio termo. Sim. Acho que os dois lados estão. Pode dar certo. Acho que a primeira coisa que tem que ter um clube é as categorias de base. Isso é essencial. Clube para ser profissional, para investir, tem que investir na categoria de base. Isso aí todo mundo sabe. É o que não tem Juiz de Fora mais. Tá acabando. Tá acabando e não sei até onde vai chegar, não. Tem muito medo que tenha acontecido com os clubes de Juiz de Fora, mas isso não me cabe a opinar e falar. Agora, quanto com o futebol amador, porque jogar, o futebol é um troço muito gozado, não é uma matemática, né? Não é uma coisa certinha ali. Pode dar certo como não pode. Mas eu só acho, opinião minha, poderia sim os clubes aqui de fora olhar um pouco o futebol amador, porque sempre tem alguém diferente, entendeu? Não só os clubes, mas também o poder público de Juiz de Fora. Entendeu? Investir mais nos campeonatos de bairro, desses campeonatos que tem aí, a Copa Caenha, a Copa desse mercado famoso aí, que se conhece sempre, que é o Bahamas, eu posso falar aqui. Entendeu? Mas não eu acho que o poder público, a prefeitura, a Secretaria de Esporte, tem que investir mais nisso. O poder público investindo nos campos, melhorar os campos de futebol, entendeu? Em vestiário, em campo mesmo, a estrutura dos campos. Você aumentar o nível do futebol, que ali pode aparecer, sim. E o amador é o seguinte, tem que ver a idade também do menino. Às vezes tem menino que já passou de 22 anos, 23, é muito difícil, a não ser o Deco. O Deco tinha mais de 23 e deu certo. Mas é muito difícil um jogador de 23, 24 anos ele sair do amador e entrar no profissional. Agora, o menino está no amador. Tem menino no amador com 18 anos, 17 anos, jogando amador em time de top de Juiz de Fora do amador. Entendeu? Os times mais falados aí, que ganham mais títulos. Em 16, 17 anos, você pode colocar ele num clube como o Tupi, o Tupinambás, e pode dar certo. Aí tem vários aspectos aí, né? Se o menino vai adaptar, entendeu? Ver a estrutura que tem lá para ele, o treinador, se vai gostar. Mas eu acho, sim, não só aqui em Juiz de Fora, né? Futebol amador, mas a Redondeza sempre apareceu, irmão. Sempre teve jogador, o Adil veio de São João, do Pomuceno, tem jogador aqui de Rio Pomba, de Ubar, entendeu? Achava que podia fazer uma reciclagem disso daí, mas
depende de quem está na gestão do futebol, quem está na gestão do clube. Como é feito o trabalho, como é feito o projeto. Tem que começar lá de baixo. Tem muita coisa que envolve para você chegar lá em cima, o jogador virar profissional e o clube até ter retorno com ele. É muita coisa que envolve isso. Mas eu até sou a favor mesmo assim, dos clubes aqui, olhar um pouquinho para o futebol amador. Tem jogadores de qualidade. É questão de sorte, de planejamento, tudo que eu falei. Essa situação que a gente estava comentando um pouquinho antes do problema que deu, foi a seguinte: chamaram esse jogador do Acadêmicos, que era um atacante, nem era alto, mas ele fazia muito gol. Não estou lembrando o nome dele agora, também tem muitos anos isso. E aí, quando acabou a final da Copa Bahamas, foi um pessoal perguntar se ele teria interesse em jogar no Tupi. Se ele queria treinar no Tupi, naquela semana. Sabe o que ele respondeu? Ele falou: não, muito obrigado, eu já tenho o meu emprego, eu sou funcionário da Coca-Cola, né, da Companhia Mineira de Refrescos, e eu, sinceramente, eu não quero arriscar de ir ao Tupi agora, né? Eu imagino que se alguém perguntar hoje para um jogador do futebol profissional da amador, a gente sabe que nas equipes adultas de futebol amador, né, os grandes jogadores recebem cachês para defender as equipes, talvez a resposta seja a mesma, né? Porque o Tupi não esconde de ninguém que a situação financeira é muito ruim. Talvez, se você perguntar hoje também para um jogador do futebol amador, que ganha lá o seu trocado, pode não ser o dinheiro para ele viver, mas é um dinheiro interessante para ele aos finais de semana, está arriscado ele responder isso hoje também, né, Guto? Essa opinião é válida mesmo, você conhece mais do que eu. Porque ficou muito difícil a situação dos clubes de fora. Eu tenho até medo, entendeu? Não gosto de criticar, não, entendeu? Não sou do meio do futebol. Mas como que você pode, Ivan, como pode um clube vender patrimônio? Entendeu? Desculpe a diretoria do Tupi agora, quem está de presidente, meu amigo Juninho, não sei qual vai ser a troca disso, se tem um empreendimento grande para o Tupi. É muito chato, é muito você ouvir isso, que Santa Terezinha foi vendido. Eu acho que todo clube profissional tem que ter o CT dele, hoje em dia, principalmente, tem que ter com alojamento, concentração, sala de fisioterapia, musculação e tudo que tem que ter no clube hoje que envolve, entendeu? Aquele staff todo de profissionais. Mas você não se vende patrimônio, entendeu? Eu acho errado isso. Igual o Flamengo tem um centro dele, vai vender a Gávea, o Fluminense vai vender a Laranjeiras? Pode. Entendeu? Então já começa, a coisa não está dando certo, ainda começa a perder patrimônio, isso afeta lá no futebol. E o que você falou aí, às vezes o jogador está num clube amador aí, que é organizado e tudo, prefere ficar lá no amador do que correr o risco de chegar e jogar, não sabe o que vai acontecer, não sabe se vai receber, entendeu? Não é um contrato que dá garantia para ele, que dá estabilidade, é muito difícil. Hoje, eu não gosto de falar, não é comentar aqui agora, mas eu tenho muito medo que pode acontecer com o Tupi. O esporte já está parado mesmo em tempo profissional. E o Tupi não mais, não sei. Entendeu? A gente não sabe daqui para frente. A pandemia já atrapalhou muito, né? Esse tempo de pandemia aí, perde muitos clubes, com torcedores, com renda, com tudo. Mas eu tenho medo. Pode acontecer com o Tupi. A gente viveu, né? A gente viveu. O Tupi é uma força. O nome do Tupi é muito grande, é muito forte. Entendeu? A gente viveu uma certa euforia, né, com o Tupi Tupinambás no passado no Campeonato Mineiro, mas infelizmente caiu muito rápido. Foi aquele encontro e hoje você vê, se o Tupinambás não passa nessa sexta-feira pelo time lá da Bahia, ele vai ficar sem uma divisão nacional e a gente vai ter Tupinambás no módulo 2 do ano que vem. E aí a gente volta para uma situação né, que o pessoal comentava 10 anos atrás, não sei exatamente, mas por aí, de que a queixa dos clubes, a gente não tem um calendário, né? E o Tupi passou a ter esse calendário por muitos anos, seja na Série B, C ou D, B só uma vez, muito difícil conseguir o acesso, não teve estrutura, caiu. Deixa eu atender um pouquinho das perguntas aqui. O Kilder, que é radialista, está perguntando se você concorda que o futebol de base de Juiz de Fora, pergunta do Kilder, corresponde
a terceira divisão de Rio, São Paulo e BH? Não posso comparar porque não tem base mais de Juiz de Fora. Não sei que base que tem. Base você tem que ter o sub-13, sub-14, sub-15, disputar o meu juvenil mineiro, disputar o Campeonato Mineiro de Juniores, entendeu? Disputar torneio em São Paulo, taça, igual o Tupi disputou até a Taça São Paulo, agora esse ano, foi até legal, achei uma apresentação do Tupi foi muito boa, chegou até acho que nas quartas de finais, foi um trabalho legal. Mas não tem, como é que eu vou comparar aqui no Rio se aqui não tem nada? No Rio não sei se tem categoria de base na terceira divisão, segunda. Não dá para comparar. Hoje em dia é difícil você falar do Tupi, do Tupinambás, entendeu? Falar bem, é difícil. Eu queria estar aqui botando eles lá em cima, elogiando a diretoria, o trabalho profissional deles, o trabalho do time no campeonato, mas é muito difícil. Eu sei, ele é meu amigo, o aperto que o Adil passou lá agora. Entendeu? Eu sei o aperto que ele passou como gerente de futebol do Tupi. Quer dizer, fica difícil. Aí eles falam, mas ninguém ajuda de fora, não tem patrocinador. Mas para ter patrocinador tem que ter uma gestão legal, uma gestão transparente. Os empresários, os patrocinadores, confiem em quem está lá dentro. Fora disso, é difícil fazer futebol. E tem que gostar quem está lá dentro também. A pessoa que vai gerir o futebol, o diretor, presidente, vice-gerente de futebol, hoje tem várias posições lá dentro, tem que gostar do que está fazendo. Tem que ser profissional mesmo, senão não vai para frente. Difícil. Não pode um clube profissional, igual o esporte mesmo, que já parou com o profissional mais tarde, né? Tem profissional já faz anos, desde a época que eu estava lá, que sempre foi visto com a categoria de base boa, não tem nada mais lá hoje. Se tem, eu não conheço. Então não estou vendo. Entendeu? A base tem que ter competição de Minas Gerais, jogar com o time do Rio, de São Paulo, que ali dá retorno. Não é possível que não dá. Os outros times ganham tudo, você vê retorno, hein? O jogador é vendido, vai embora. Hoje que tem de empresário, hoje atrás de jogador de 16, 17 anos. Então, fica difícil. Não dá para me comparar a pergunta dele que ele falou, comparar do Rio, porque aqui não está tendo, Juiz de Fora não tem hoje. O Alfredo tem uma pergunta de carnaval, mas antes de entrar no carnaval, Juventude Imperial. O Alfredo já está querendo abrir uma geladinha para acompanhar a rodada de futebol daqui a pouco. Deixa eu te perguntar uma curiosidade em relação à rivalidade, também que é um tema comentado, né? Que a rivalidade entre os clubes é importante, né? Para que a torcida tenha uma motivação e que o futebol local, regional, cresça. Há muitos anos, o Tupi ficou representando o futebol profissional sozinho durante muitos anos, Tupinambás voltou agora. Na época que você e mais 5 ou 6 jogadores saíram do esporte para o Tupi, teve você sentiu alguma coisa assim, de esporte ficar chateado com esses jogadores, ou pelo fato de o clube não ter permanecido na primeira, não houve? Como é que era? Você viveu um pouco dessa rivalidade? A gente teve um Tupi Esporte no estádio do esporte, que a casa ficou cheia no Tupi também, mas o campo de esporte, capacidade maior. Então a gente teve isso, você viveu isso também. Fala um pouquinho desse tema, rivalidade, Guto. Quando os dois estavam na primeira, uma rivalidade sadia, né? Os dois campos encheram muito. Acho que os 2 jogos foram empates, se não me lembro, se não me engano. Me lembro isso mesmo. Mas era uma rivalidade sadia, entendeu? Porque o jogador a gente se conhecia muito, tanto do Tupi como do esporte. A maioria se conhecia. Então não houve, sim, houve uma rivalidade sadia dentro do campo, os 2 times querendo ganhar, entendeu? E o esporte de uma ascensão muito grande, que veio da terceira para a primeira. O esporte, que é um time considerado que não tem muita torcida, mas apareceu muito torcedor na época do esporte. E foi uma época legal, muito legal mesmo. E quando nós saímos do esporte, fomos para o Tupi, não teve nada assim, sabe, de rivalidade, de falar mal ou bem. Até porque o esporte voltou para o segundo e nós ficamos na primeira com o Tupi. Então não teve aquele confronto mais, correu tudo bem. Uma piadinha, alguma outra lá que acontecia, mas nada de anormal, não, que fosse dentro do futebol, que atrapalhasse os eventos, os jogos e tudo, etc.
Tá certo. Guto, a gente está caminhando para a reta final, não posso deixar de pedir para você dar um depoimento sobre o Maradona, né, que hoje se despediu, né, nos deixou hoje, considerado aí um dos grandes jogadores, né, de todos os tempos. Muitas gerações que viram o Maradona, não viram outros jogadores. O que você poderia dar como testemunho, você que esteve lá dentro aí do Maradona? Vi o Maradona jogando uma vez, estava no Juvenil do Fluminense, eu fui ver um jogo no Maracanã, ele veio jogar contra o Flamengo. E para falar dele, é gênio, não tem muito o que falar. Na minha opinião, depois do Pelé, foi o melhor do mundo. Tem outro. Beleza. Vamos falar vai falar de carnaval no finalzinho, não? O Alfredo é Turundes de sua juventude. Quem tem mais títulos? Alfredo Quem tem mais títulos? E a gente fica, Turundas tem mais. Mas a juventude tem um tarau, não tem como. Isso é verdade também. E outra coisa também que entristece a gente, né? O carnaval de Juiz de Fora, como decaiu, não, acabou mesmo esse carnaval de escola de samba. É mais uma coisa aí que a gente não pode ficar falando aqui, né? É um programa esportivo, tanta coisa para falar. Mas vamos ver agora, falando um pouquinho de política, esses dois prefeitos que estão aí agora para o segundo turno, tá? Que Deus ganhe o melhor, que faça melhor pela cidade, um desses dois, a Margarida, o Wilson, que olhe pelo esporte de Juiz de Fora, olhe pela periferia de Juiz de Fora, pelo social, pelo carnaval, entendeu? Infelizmente, Juiz de Fora está parado no tempo. É muita coisa que envolve Juiz de Fora. É uma cidade, já foi a segunda cidade, terceira, maior de Minas Gerais, já teve o melhor carnaval de Minas Gerais, já teve os melhores clubes, melhores times, entre os melhores de Minas Gerais. Vamos ver se esses dois que estão entrando agora, que Deus abençoe quem vai ganhar, que entre e olhe para o Juiz de Fora, trabalhe para o Juiz de Fora, põe pessoas certas lá, põe pessoas honestas para trabalhar. Juiz de Fora está uma cidade meio esquecida, né, irmão? A gente que gosta de Juiz de Fora, que gosta de futebol, que vive no meio disso tudo, já tem 56 anos, mais de 20 de futebol. E é um apelo que eu faço para esses dois concorrentes agora, um dos dois vai ser prefeito, que olhe mais para esse lado social, para o lado do esporte, através de você, que é um cara que está aí na batalha, que incentiva dentro da rede social, devia ter também na rádio, na rede social, jornal e tudo, você sempre teve nesse meio aí, um cara que gosta de Juiz de Fora, entendeu? Através de você eu faço esse apelo para esses dois candidatos e põe Juiz de Fora para frente. Juiz de Fora merece uma coisa melhor. Com certeza, Guto. Deixa eu mandar um abraço para a turma que eu ainda não... Um abraço para todos aí que acompanharam essa live. Eu estou muito orgulhoso de estar conversando com você. Para mim foi legal, foi uma experiência ótima, entendeu? Quero mandar um abraço especial para o meu amigo Maurício Delgado, que foi eleito agora vereador, é um menino do bem, um menino que vai fazer o bem para a gente de fora, tá? Para os amigos meus do futebol, se for falar todos aqui vai demorar muito, os amigos do LFC, para a comunidade lá da Vida Ideal, que possa saber que eu vou fazer um trabalho digno lá, social, um trabalho para as crianças, para os adolescentes, vai ser um trabalho disciplinado, um trabalho de comprometimento com a comunidade, comprometimento com os meninos e com o pai dos meninos da comunidade. Se Deus quiser, Guto, a gente quer agradecer, a gente, né, vai continuar nessa batalha por aqui, também quer desejar que, né, novos vereadores, o futuro prefeito ou a futura prefeita tenha realmente essa disposição, né, a questão do esporte social, que é muito falada, mas nem sempre, né, é efetivada e tal, mas e que você, com projetos como o seu, né, se dando certo e conseguindo fazer, né, o que a gente comenta muito, não que você vai formar 1000 campeões, mas 1000 cidadãos, já está de ótimo tamanho, e eu acho que é por aí mesmo. Eu quero agradecer a sua atenção, dizer que depois de muito tempo, né, foi bom a gente voltar a bater papo nesses canais aí que apareceram para a gente hoje, que a gente vai batendo cabeça para conseguir aprender, e você sabe... E que Juiz de Fora pareça mais profissionais igual você, porque tem poucos hoje que olham
dentro da sua área que olham pelo esporte amador e profissional de Juiz de Fora. Não estamos tendo. Ou não sei se é por falta de espaço, alguém tem culpa nisso daí. Porque tem que ter espaço. Profissional igual você tem que ter espaço na rede social, em jornal, em rádio. E isso ajuda a crescer o esporte. Não é possível que esteja errado. Tá? Parabéns, muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Parabéns pela, como é que fala? Supervisão técnica. Quem que foi? Isabela? Como é que chama a menina? Isabela, minha filha. Então tem que entrar no crédito agora. Vai subir aquele letreiro. Vai entrar assim, apresentação, Ivan, convidado, Guto, supervisão técnica, Isabela Carvalho, hein? Chique demais. Abraço para ela que está aqui, minha neta está aqui também, Maria Eduarda, um abraço para a Laura, minha outra neta, minha outra filha, Isadora, a minha esposa Cláudia, que está aqui nos vendo também lá no quarto, quietinha. E isso aí. Muito Valeu. obrigado. Muito bom, Guto. Pela bom demais. Eu vou disponibilizar a gente aqui do Toque de Bola esse vídeo no Face também, no Toque de Bola, e a gente sobe para o YouTube. Depois a gente manda o link para você. Teve aqueles zagueiros que entraram de sola, mas o Alfredo chamou o VAR. Está tudo certo. Valeu, Guto. Boa noite. Abraço, boa noite a todos. Um abração. A gente segue aqui nos bastidores do Toque de Bola. Vamos agora compartilhar o vídeo. Edivaldo está mandando parabéns, o Fabrício, o professor Alfredo, Gil Carlos Ferreira. Vamos compartilhar o vídeo. Agora, cadê o trem que compartilha aqui, gente? Eu vou te falar, esse Instagram fica mudando as coisas no meio do caminho e os velhos ficam passando aperto aqui, Guto. Ó. Vou tentar compartilhar aqui, se eu não compartilhar, mas a gente vai conseguir. Quer ver? Olha só, papapá.